Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nicole Santos, faço parte do marketing da Unimed Leste Fluminense e hoje no nosso podcast nós iremos falar um pouquinho sobre a importância da nutrição em crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista e hoje nós contamos com a presença dessa maravilhosa especialista em nutrição infantil e TEA, que é a Viviane. Seja muito bem-vinda, Viviane. Obrigada, Nicole. Agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, ao longo desses anos com a nutrição infantil, com foco no TEA. Perfeito, seja muito bem-vinda. E já vamos para as perguntas, que é bem importante. Vamos lá. A primeira pergunta é: o que é o TEA e como ele pode afetar a alimentação tal como a seletividade alimentar, sensibilidades sensoriais e problemas gastrointestinais? Então, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele pode ser multifatorial, né? E antes da gente entrar no assunto da nutrição propriamente dito, eu acho interessante a gente contextualizar, né? Então, o transtorno, diferente de uma doença, ele não tem um biomarcador, não tem um exame de sangue específico que a gente vai detectar. É TEA, não tem um raio-x, um exame específico de imagem, né? Então, é muito importante que a família conheça as características de uma criança com TEA. Quais são essas características? A criança ela pode apresentar dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social, estereotipias. Então, tem crianças que a gente observa que brinca muito com as mãos, rigidez, tanto comportamental, rigidez na rotina, rigidez alimentar, que é o que nós vamos falar, né, mais para frente. Então, para isso, é muito importante que a família observe os marcos também do desenvolvimento, né? Porque, por exemplo, hoje em dia, muitos profissionais de saúde também, né, acostumam a falar: tudo é no tempo da criança, né? Mas a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente fala isso. Porque, vamos supor, o ideal é uma criança a partir de 1 ano começar a falar, né, mamãe? A criança fez 2 anos e não começou ainda a falar, não é só o tempo dela, a gente precisa se atentar, procurar um profissional de saúde, né? Então, por exemplo, uma criança vai na praia, sente desconforto, às vezes a pisar na areia, desconforto a botar uma roupa de frio, né? Porque a textura na roupa atrapalha, desconforto brincar de massinha. É muito importante que os pais observem a cada sinal, porque é a partir daí que vai ser encaminhado para um profissional. Não só os pais podem observar, a escola pode observar e dar um retorno para a família, o pediatra, né? Porque é a partir daí que a gente vai encaminhar para um profissional, para o neurologista, para que sejam feitos testes como avaliação neuropsicológica, né? Que são testes cognitivos, comportamentais, que avaliam o desempenho desse paciente. E a partir daí que vai se encaminhar para as terapias, inclusive a terapia alimentar, né? Então, na neurociência já está bem estabelecido a capacidade da plasticidade cerebral, que é o nosso cérebro criar novas conexões, novas sinapses químicas que vão responder aos estímulos externos. E essa capacidade da neuroplasticidade, ela é mais intensa nessa fase da infância, até os 6 anos. Então, por isso que uma criança, ela aprende um idioma mais rápido do que um adulto, por exemplo, né? Essa capacidade, ela permanece ao longo da vida, mas ela vai sendo mais lenta, né? Vamos dizer assim. Então, o tempo ideal do diagnóstico do TEA é de 2 a 3 anos, justamente para que as terapias se iniciem o quanto antes. E por conta disso, hoje em dia nós também vemos um aumento dessa proporção, né? Há 20 anos atrás, essa proporção de crianças com TEA era de 1 para 166. Uau. Hoje é de 1 para 36. Então, assim, a proporção de crianças com esse diagnóstico está mais alta, justamente também pelos pais
observarem mais, né? Então, a gente falou um pouco sobre esse contexto, sobre a importância do diagnóstico precoce, da observação dos pais para iniciar as terapias, inclusive a terapia alimentar, né? Um desses sintomas que as crianças apresentam, a gente falou que é a rigidez, né? Então, como que isso pode refletir na nutrição? Tem muitas crianças que têm uma rigidez alimentar, só que é comer determinado alimento, de determinada cor, de determinada marca, feito de determinado modo de preparo. E isso dificulta da criança aceitar os alimentos mais naturais, como uma fruta, né? Porque a fruta, um dia ela tá doce, um dia ela tá azeda, um dia ela tá mole, um dia ela tem uma mancha, né? Isso tudo faz com que a criança rejeite e prefira um biscoito, que vai estar sempre crocante, né? Sempre da mesma forma, com o mesmo paladar. E essa questão da seletividade, essa preferência pelos alimentos industrializados, acaba promovendo muitas vezes uma deficiência de um micronutriente, por exemplo, ácido fólico, né? Então, é muito presente essa deficiência em crianças com autismo, porque o ácido fólico está presente principalmente em vegetais folhosos, que é justamente o que a maioria não gosta, né? Então, assim, e por outro lado, a gente tem um aumento do número de obesidade nessas crianças. Por quê? Os alimentos industrializados, eles são ricos em açúcares, em gorduras, né? Então, acaba promovendo um aumento do peso desses pacientes. A gente falou também sobre a sensibilidade, né? Sim. Então, por isso que é importante os pais observarem como é que a criança se comporta quando bota um casaco, né? Quando brinca com alguma coisa com uma textura diferente. Porque algumas crianças com transtorno do espectro autista, elas podem desenvolver o transtorno do processamento sensorial, que é justamente essa capacidade de perceber os estímulos de forma exacerbada, né? Então, por exemplo, tem criança que só de olhar determinado alimento, ela já faz uma ânsia de vômito. Como é que a gente vai querer que ela coma se ela não suporta olhar? Entendeu? Então, nesse caso especificamente, né, desse TPS que a gente chama, a terapia ocupacional, ela é muito importante, porque a terapia ocupacional vai ajudar a criança a lidar com essas sensações. E o ato de comer é uma explosão de sensações. Sim. Porque quando a gente come, a gente está vendo o que a gente vai comer, a gente sente na boca se é uma textura mole, se é uma textura crocante, né? A gente sente a temperatura, se tá quente, se tá frio, o sabor. A gente escuta o barulho, se for um alimento crocante. Então, assim, a criança lidar com isso tudo é muito complexo, entende? Então, é por isso que a gente trabalha a escala do comer. Então, o comer é a última etapa. Antes de comer, a criança precisa tolerar estar no mesmo ambiente, né? Tolerar, interagir com aquele alimento, tocar, cheirar, provar. Então, são várias etapas até que a criança se sinta confortável, né, em ingerir aquele alimento. E com relação aos transtornos gastrointestinais, né, muitos pacientes também podem cursar com um aumento da permeabilidade intestinal. O que é isso? Nossas células intestinais, o ideal é que elas fiquem bem unidas, né? Para evitar a passagem, por exemplo, de toxinas, moléculas grandes, né? Então, quando acontece esse aumento da permeabilidade, as células, ao invés de ficarem bem unidas, elas ficam mais frouxas, entende? Então, isso permite a passagem de moléculas grandes, como o glúten, como a caseína, a proteína do leite, né? Então, por isso que muitos artigos até recomendam a exclusão de glúten e caseína nos pacientes com transtorno do espectro autista. Porém, isso não é um consenso, né? A gente tem que ter muita responsabilidade para falar sobre isso,
porque já são crianças seletivas. A maioria dos alimentos tem glúten, tem proteína do leite, então a gente fazer uma exclusão, às vezes, sem a necessidade, a gente pode estar contribuindo para um quadro de desnutrição, de deficiência de micronutrientes, né, de magreza. Então, assim, é um contexto, né, complexo, que tem que ser avaliado, né? Perfeito. Então vamos agora se encaminhar para as estratégias nutricionais, né? Quais estratégias nutricionais que podem ser implementadas para lidar com esses desafios? Então, algumas estratégias na literatura tem a técnica, né, do food chaining, que é a gente pegar um alimento que a criança aceite bem, mas que não seja assim um alimento tão saudável e fazer transformações no processo, né, de preparo para que ele se torne um alimento até chegar no que a gente quer, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a batata frita, a gente sabe que não é saudável, né? Então a gente começa fazendo ela na airfry, né, assadinha, um dia bota com casca, né, que aumenta o aporte de fibras, aí um dia menos assadinha, até a gente conseguir chegar numa batata cozida, entendeu? Então, é um processo lento, não é uma coisa de um dia para o outro, a criança precisa se adaptar, né? Outro exemplo, a criança não come frutas, mas gosta de biscoito, então a gente tentar pegar uma fruta e ir fazendo uma transformação até ficar uma fruta desidratada, que faz aquele crequezinho, sabe, do biscoito para melhorar a aceitação. A gente costuma também fazer uma orientação aos pais com relação à montagem do prato dessa criança, né? Então, sempre colocar um alimento que seja seguro, um alimento que a criança aceite bem, um alimento que a criança comia e parou de comer e um alimento novo, mesmo que seja num potinho separado, sabe? Ou no cantinho do prato, tá? Tem também a técnica, tem até um nome engraçado, técnica de migalhas, que consiste a gente pegar uma fração bem pequenininha do alimento e colocar no cantinho do prato ou no potinho separado, porque se a gente colocar uma grande quantidade, a criança vai se sentir pressionada, né? E isso pode causar uma recusa de cara. Então, talvez um pedacinho menorzinho, ela já se sinta confortável e aos pouquinhos ir aumentando essa quantidade até chegar numa quantidade satisfatória. Uau, perfeito. Sensacional. Eu tô aprendendo bastante aqui hoje, hein? Me fala aqui pra gente algumas dicas práticas para os pais e cuidadores que você possa compartilhar conosco. Então, primeira coisa, estabelecer uma rotina. Tem muitas crianças assim que não tem horário para acordar, para tomar café da manhã, né? E acaba pulando muitas refeições. E assim, a criança ela precisa de rotina para tudo, né? Faz parte do desenvolvimento. Então, criar uma rotina. Outra coisa muito importante, envolver a criança no preparo dos alimentos, mexer uma salada, sabe? Ajudar a preparar um miolinho saudável. As crianças, tudo que elas fazem, elas se motivam mais para experimentar. Sim. Então, envolver a criança no preparo, quando for no mercado, num sacolão, levar a criança, filho, pega para mim aquela maçã, lembra da escala do comer, o tocar? Tem criança que nunca viu um chuchu, sabe? Então, Nossa. assim, levar a criança para participar, né? Pegar, tocar nos alimentos. Então, é muito importante trabalhar também a previsibilidade. As crianças, a gente falou que elas gostam de ter uma rotina, Sim. né? Então, uma criança seletiva, ela vai chegar na hora do almoço, ela vai esperar que seja exatamente o que ela come todos os dias. Então, para ela não se frustrar com isso, o ideal é a família ir trabalhando. Filho, hoje no almoço vai ter arroz, feijão, a carninha e a cenoura. Já vai trabalhando que na hora do almoço já vai ter um alimento diferente, mesmo que esteja num potinho separado, entende? Não oferecer recompensas, né,
de doces, se a criança comer, ela não pode entender que o comer é algo ruim, que ela precisa ter uma recompensa, entendeu? Dê outras recompensas que não sejam associando um alimento bom e um alimento ruim, sabe? Sim. Vamos comer para depois a gente andar de bicicleta, para depois a gente ir num parque, entendeu? Sempre oferecer, estou batendo muito nessa tecla de sempre oferecer um alimento novo, né? Porque muitas famílias vêm, né, com esse questionamento: meu filho não come. Tá, mas tem oferecido para ele? Não. Ou, né, já vem com aquele pensamento: ele não come, nem vou botar no prato. O que não é visto não é lembrado. Exato. Como a gente quer que a criança coma, essa criança ela não está sendo exposta constantemente a determinado alimento, né? Então, isso tudo é um processo. A criança ela precisa ver. E quanto menos for oferecido, menos a criança tiver acesso, mais distante esse alimento vai ficar, mais desconhecido, entende? Sim, sim. E os pais precisam ser exemplo em casa, né? Porque as crianças, né, têm muito desenvolvido o neurônio espelho, que é o da imitação. Tem crianças, né, a maioria imita tudo que os pais fazem. Então, imita o comer também. Sim. Então, se os pais têm hábito de só comer lanches industrializados, a criança também vai ter essa tendência. Sim. Né? Montar sempre o pratinho da criança, porque tem situações que eu já vi que a família, por conta da criança não comer, a família já nem monta mais o prato, entende? Tem famílias que montam só o prato dos pais e dos pais vão, sabe, dando na boca da criança. Então precisa ter essa rotina, né? E continuar incentivando, trabalhando a escala do comer, deixar a criança, dar uma falsa liberdade para a criança. Filho, você quer experimentar brócolis ou tomate? Tanto faz, o que ele aceitar já vai ser ótimo. Com certeza. Entende? Perfeito, já assim caminhando para o final, você já até deu um caso agora de uma família que compartilha o seu próprio prato, né, com o seu filho. Eu gostaria de saber se você tem alguma experiência pessoal, um estudo de caso que gostaria de compartilhar aqui conosco. Claro, porque é muito importante a gente trazer essas questões, né, principalmente para os pais e cuidadores, não só para os pais e cuidadores do TEA, mas para todos. Isso é importante, ter essa alimentação saudável para sua criança. Eu, particularmente, estou aprendendo muito. Eu tenho essa experiência com meu filho de fazer um bolinho junto com ele adora quebrar ovo, é com ele mesmo. Né? Experimentar. Quebrar ovo, mamãe, ovo. Quantos ovos, quanto tem começa, não, mamãe, agora farinha. Adora essas experiências e adora também comer. Isso aí. Então, tem algumas experiências bem legais, né? Então, até já comentei aqui que os folhosos geralmente são os mais rejeitados, né? E teve um caso de uma criança que não comia nada de verde, né? Então, assim, a gente foi trabalhando a escala do comer, né? Aquele processo que a gente já conversou. E aí, um dia a gente foi fazer a couve, né? A gente fez a couve crispy, aquela couve bem crocantinha. E assim, ele adorou a textura, né? Que fica uma textura totalmente diferente. E é super simples de fazer. E aí ele experimentou e ele adorou. Eu sei que a criança que nunca tinha comido verde, ela comeu uma folha de couve enorme. E a família adorou, a mãe se emocionou. E assim, pra gente é muito gratificante. Sim, com certeza. Né? Assim, é muito emocionante ver, a gente fica super feliz. Teve um outro caso também, pegando assim alguns específicos, né? De uma criança que gostava muito da cor amarela, mas não tinha hábito de comer comida, sabe? E aí, a gente fez uma orientação, né, para a mãe, e a mãe começou a colocar cúrcuma, né, que é um tempero natural, antioxidante e dá coloração amarela. Sim. Então, como os
alimentos começaram a ficar mais amarelinhos, a criança já passou a se alimentar melhor, né? Então, assim, são pequenas mudanças, né, que a gente pode estar fazendo na rotina do paciente para poder trazer esses benefícios, né, tanto para a criança quanto para a família, que mãe não quer ver o filho se alimentando bem, né? É verdade. Bom, desde já gostaria de te agradecer. Sua participação muito enriquecedora e valiosíssima. Muito obrigada, Viviane. Foi de grande valia, eu tenho certeza que para todos aqui que estão ouvindo e vendo. Você gostaria de dar alguma consideração final, uma palavra de encorajamento? A palavra agora é toda sua. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a oportunidade. Espero que essas informações tenham ajudado algumas famílias, né, que estejam passando por esse tipo de dificuldade em casa. Então, assim, estejam atentos aos pequenos sinais, procure um nutricionista, né, nesse processo para ajudar a melhorar a alimentação do seu filho. E agradeço a oportunidade, né? Espero que muitas famílias possam seguir essas orientações e persistência, né? Como a gente falou, comer é um ato extremamente complexo. E assim, para a gente, né, dizer que não gosta de um alimento, especialmente as crianças, alguns estudos apontam que a gente tem que oferecer no mínimo 25 vezes o mesmo alimento, assim, de formas diferentes, em momentos diferentes. Será que foi feito dessa forma? Né? Porque às vezes a gente oferece algumas vezes e já desiste, exatamente. Né? Então, assim, acho que persistência é a palavra, né? E ser exemplo, né? Ter sempre em casa alimentos saudáveis à disposição para que a criança, ela mesma, possa desenvolver a autonomia de ir tocar, de desenvolver a curiosidade, né? Muito obrigada mais uma vez. A você que está nos ouvindo, por gentileza, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar para todos os seus amigos essa informação muito importante. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.